Está começando agora. No programa de hoje, vamos conhecer um exame chamado termológico, conversando com o médico Marcos Broski. Esse exame investiga causas de uma dor e também pode ser utilizado como diagnóstico preventivo, como acompanhamento de doenças crônicas. Ele trouxe o aparelhinho e vai mostrar tudo pra gente. Vamos conversar com Edwin Luiz, que está comemorando 40 anos de carreira. De uma maneira muito especial, comemorando lançando um livro escrito pela jornalista Tânia Carvalho, que conta a trajetória e a vida do Edwin Luiz num sopro de liberdade. Ele está na novela Rebelde, da Record, onde também está o ator Luciano Zafir, que vai falar da carreira do personagem Franco. Ele e Edwin são colegas de elenco e nossos amiguinhos também. Vamos conhecer o trabalho do artista plástico Jorge Fonseca. Quando criança, o Jorge brincava com linhas e retalhos. Hoje ele expõe obras feitas de tricô, bordados e tecidos. Temos a presença e a música luxuosas da cantora Mônica Salmaço, lançando o CD Alma Lírica Brasileira. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, do jeito que você quiser. Pode bater um tambor, fazer o que quiser. Mônica sabe que é preferida da presidente, né? Ela deu uma entrevista dizendo que era o melhor tão disco. chique. Você ficou chiquérrima, né? Chiquérrima. É, presidente Dilma disse que adorou. Eu disse que é lindo mesmo. Fiquei A gente vai feliz. falar dele já já. Doutor Marcos, é Brioski? Brioski. Brioski. Ali eu falei outra coisa, né? Não, tá. Você Às não vezes vai ficar acontece isso. chateado, não, né? Tá, sem problema. Qual é a origem de Brioski? É italiano. Italiano. É italiano. E esse exame detecta o quê? A entidade fibromialgia, inclusive? Pois é, uma coisa bem interessante, né? É um exame que capta calor do corpo humano. E é uma coisa assim, tão antiga da medicina, mas que está sendo vista de outros olhos, porque a gente consegue detectar diversas doenças. O mais simples seria a inflamação, né? E a fibromialgia vem um contexto bem interessante de uma pesquisa que a gente fez aí em São Paulo. É, porque a fibromialgia é um enigma ainda, né? E alguns médicos, eu conheço alguns que falam, não me fale dessa entidade. Como se fosse uma coisa totalmente... E é isso, cria um Fora de problema aparelho. social muito grande, porque muitos pacientes entram numa descrença, tanto não só com o meio médico, mas com os próprios familiares, né? E você acredita nela, né? Não, ela é uma doença que... É real. Bem documentada, bem estudada. Claro que tem algumas, como várias doenças dentro da medicina, muita coisa para ser estudado ainda, né? E a gente viu um aspecto dela, que é a questão da termorregulação do corpo humano. Que é as pessoas que têm essa doença, a fibromialgia, elas têm a distribuição de calor no corpo totalmente diferente de uma pessoa que não tem dor crônica, como tem na fibromialgia. Então, é uma forma que a gente está desenvolvendo de documentar esse problema, porque é uma doença que não se tem uma documentação além da avaliação clínica. E a avaliação clínica pode modificar de acordo com a experiência do profissional. Então, um profissional ainda que conhece pouca doença e outro que tem muita experiência, vai, às vezes, deixar de fazer esse diagnóstico. E a termografia ela vem documentar isso de uma forma muito clara. E a sua formação é qual? É reumatologia? Eu trabalho na área de dor hoje, no Hospital de Clínicas. A gente faz parte de grupo de pesquisa e atendimento também. Específico para dor? Para dor. Eu trabalho especificamente em termografia, só nesse exame. Então vamos esclarecer uma coisa assim, para quem não sabe o que é fibromialgia. É uma dor? É uma dor. Inflamação é o quê? É uma dor crônica, então uma dor que tem mais de 3 meses, pelo menos, e que afeta o corpo inteiro. Então a pessoa é sensível em todas as regiões do corpo. Então ela geralmente tem outros sintomas como fadiga, então elas vivem cansadas, tem problemas intestinais ou urinários, constipação, distúrbio do sono é muito característico e é muito comum ter depressão associado. Então assim, parece que a pessoa ela já acorda com dor e fica com dor direto, né? E a gente encontra isso muito comum e é muito prevalente em mulheres. E ela tem que ser necessariamente deprimida? Não. É uma A característica... pessoa pode ter dor e não ter depressão, pode ter dor e não ter fadiga? Pode, Ou não? pode. Tem que ser associado para caracterizar? Não. Ela são vários sintomas que caracterizam a doença. E como ela não tem um exame de sangue, um exame de imagem, às vezes cria dúvida, porque dependendo da situação, pode dizer assim, não, essa pessoa só está depressiva, ela só está... É uma fase que ela está passando na vida, ou é um problema que ela tem no trabalho, isso aí. Então, e tem pessoas que acreditam nisso e acabam deixando de tratar. E o problema é que quem tem essa dor, essa fibromialgia,
como qualquer outra pessoa, ela pode ter outros problemas. Ela pode ter uma tendinite, ela pode ter uma artrite associado, que também acaba deixando de ser diagnosticado, porque não, isso aí ela é depressiva. Então, essa tendinite, ela não se descobre, porque tudo que palpa na pessoa dói. Então, até para o médico descobrir outras doenças que podem surgir associadas, fica difícil. Né? E esse exame, porque eu vi você no Globo Repórter, e vi que tinha uma imagem colorida, com vermelho, com azul, né? Sim, sim. Isso é o exame, é essa maquininha? Esse eu trouxe o sensor que me pediram, né? Ele é um sensor, ele filma, simplesmente filma a pessoa, e ele vai, através das cores, ele mostra a distribuição térmica, temperatura. Então, assim, não tem contato com a pessoa. Eu posso fazer uma criança, gestante, não tem contraindicação nenhuma. Ele está simplesmente filmando o calor. Ele está fazendo como se fosse uma avaliação clínica, só que eu estou enxergando de outra forma. Eu estou enxergando a temperatura do corpo. E enxergando isso, eu estou tendo muito mais informação do que simplesmente estar palpando, falando com você. Né? E a pessoa que tem eu estou mostrando aqui, não sei se está aparecendo na tela. Ah, vai aparecer. Já está você aqui na imagem, que toda colorida. Olha! Aí, Né? Não. Tem toda uma... sou eu, toda assim. Tô até com medo de olhar. Então, veja só, é uma coisa simples, que não interfere. Então, eu não tenho como... não atrapalha, assim. Você está ali, eu estou filmando e simplesmente isso. Então, para quem tem dor crônica, que tem que deitar numa máquina ou levar uma estimulação elétrica, como a eletroneuromiografia, não tem nada disso. Eu posso avaliar a pessoa, corpo inteiro. Esse exame é de corpo inteiro, né? E, é claro, aqui só está o aparelho, tem a interpretação em cima disso, tem um laudo que se faz, né? Não é um método experimental, ele é um método que tem, pela Associação Médica Brasileira, existe um código específico hoje, né? Ou seja, ele é sério, né? Não, assim, Tá a gente não dentro está dos falando... padrões da medicina, a gente não não está é falando de uma... medicina alternativa, a gente está falando de uma sofisticação da avaliação clínica, né? Onde a gente pode identificar o paciente com fibromialgia associado com a avaliação clínica e principalmente as doenças associadas nesses pacientes, que é o grande problema hoje. Que nem eu falei, ele pode ter outra doença associada que... E o tratamento é com remédios, com terapia, com fisioterapia? O tratamento é individual, eu digo hoje. Depende do resultado que der esse exame, né? Esse exame ele contribui isso, mas eu digo assim, não existe uma fórmula mágica para tratar o paciente com fibromialgia, porque cada um tem um contexto. Tem um contexto não só ali da doença, mas biopsicossocial, que a gente chama. Com a família, com tipo de condições financeiras para um tratamento. Então, a gente tem que ver todos esses aspectos quando fala em tratamento. Não é simplesmente um remédio ou uma fisioterapia. Ou uma coisa. Porque é uma coisa a longo prazo, né? Então, mas a recuperação, quer dizer, porque as pessoas que têm fibromialgia se queixam de dores constantes, todo dia, toda hora. É uma coisa bem desagradável. Quando elas não são tratadas, medicadas, sim. Pois é. Quando elas têm o tratamento, elas conseguem ter uma vida normal, ou próximo do normal. Pelo menos fazer as atividades dela que elas necessitam. Então, o nosso objetivo é a reabilitação para as atividades normais. E é só através desse exame, ou você pede também exame de sangue, óleo fã, sei lá? Não, sim, a gente pede tudo, porque a gente tem que excluir outras doenças e procurar as doenças associadas, né? O que acontece hoje, assim, que esse exame ele vem complementar uma lacuna muito grande. Porque quando se fala em fibromialgia, já começa pela questão é verdade ou não é verdade? Da credibilidade. Tem ou não tem? E quando a gente faz o exame corpo inteiro, a gente já sabe, essa paciente possivelmente tem fibromialgia, a gente vai confirmar isso pela avaliação clínica, que sempre tem que ter avaliação clínica. Você pode até descartar uma que eventualmente não tenha mesmo. Ou não, o padrão é totalmente normal. Então, poxa, será que é um quadro mais de depressão? Possivelmente sim. Mas a doença fibromialgia, se a gente examinar, possivelmente não seja. Existe um padrão no exame? Existe um padrão de normalidade. A gente fez foi tese do meu pós-doutorado até. Então, no Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente fez um estudo para ver se detectava esse padrão no paciente com fibromialgia. Então, hoje, a pessoa que tem fibromialgia, na frente da câmera, é possível dizer, tem fibromialgia. Só que, claro, tem que fazer a avaliação clínica e complementar com outros exames, porque tudo vai se encaixando, né? Só que nesse emaranhado de possibilidades, fica muito mais fácil quando tem usa a tecnologia nesse sentido. Eu não posso usar a tecnologia só para isso, né? Confiar 100% no exame. Chega aqui, já peço o exame e vou confiar nisso. Não, ele é uma complementação da avaliação médica.
A avaliação clínica é primordial, é Sempre, essencial. sempre, para todos os exames. Mas ele reforça isso, ele tira aquela facilita. zona, né, de nebulosidade que fica com a pessoa, Com em relação à certeza. pessoa que tem E o fibromialgia. próprio A paciente gente pode ver o acompanha. Luciano nessa maquininha? É isso que eu quero. Vamos A gente já ver. viu ali, deve Vamos ser lá. muito diferente. Vamos ver se é muito diferente, olhando pro- Zafia. Meu Deus. Zafia. Olha, Ó, tem o... Olha pra lá você. eu tô vendo aqui na outra câmera. É, adivinha você. Ó, o Olha o Edinho. Ed. O Edinho tá com Foi uma... ótimo, Ed. Eu tô com ele. Olha lá. Quer ver? Ó, vou dar uma... Você tá com 4 cores, mas uma coisa boa, Você tá na estão bochecha combinando. amarela. Eu quero olhar. O Edinho deve ter dormido pouco essa noite. Não, dormi muito. Olha. Eu realmente dormi muito mesmo. Então. Dormi porque umas essa- 9 dá- horas. Tem mais amarelo. Deixa eu ver. Veja, a gente faz o exame Esse numa tem mais amarelo. sala E você? climatizada. Eu tenho mais O Ed amarelo tá que mais ele. O amarelo amarelo aqui, que é a no dor, pescoço. Engraçado. Não, eu posso mostrar depois os vídeos que a gente separou pode. de situações anormais. Estou mesmo. muito amarela? Muito. Não. A imagem aqui tudo É tudo você tá parecido. amarelo a princípio não há nada que Estamos chama todos atenção. parecidos. É. Vamos ver o Tá Jorge. todo amarelo, cabelo azul. Alguém vai sair daqui deprimido, entendeu? É. Depois... Não, a ideia não é essa, não. Mas... Não, eu não vou sair, eu vou sair resolvido. Vai botar o joelho, né? A ideia é mostrar assim, a imagem junto com a história clínica do paciente. É uma avaliação médica, só que com a imagem. Sim, a gente está brincando só por causa das cores, mas eu vi que era um avanço quando eu vi. Por isso que eu fiquei. Já a produção ficou em Diferente, cima né? de você querendo mesmo, que eu vi que era um avanço. Entendeu? E o que a gente pode ver dos vídeos? Você trouxe uns vídeos, não trouxe? Trouxe. A gente pode ver, Felipe? Tchan. Olha lá. Quer falar alguma coisa? Esse é um exame normal ainda, né? Um exame normal, corpo inteiro. O que a gente percebe é que se a gente dividir ao meio ali a imagem, ela espelha do lado direito e esquerdo. É a mesma distribuição de cores do lado direito e esquerdo. É. Então, quando tem essa diferença de cores, é aí que a gente começa a suspeitar de doença. Então, um braço ser mais quente do que o outro. Esse é um exemplo do normal. Se tiver um outro vídeo ali, Deve ter. Aí você teria um lado vermelho e um lado mais azul. Aí, por exemplo, uma distribuição assimétrica. A Uma mesma coisa que distribuição você notar que diferenciada. um braço está inchado ou que a coloração do braço está diferente, aqui de uma sensibilidade que é 10 vezes mais do que a mão. A gente tocar ali e saber se está quente ou frio, através da imagem. olha o outro. Esse aqui é um caso, por exemplo, de colicistite aguda, uma inflamação da vesícula. A gente já vê uma imagem ali, ó, embaixo da mama, um vermelho diferente. É, Tá? Existem vários exames para só tem de um lado, só é só bem tem de um localizado, lado. Então, é. opa, tem uma coisa estranha ali. Né? Com a história clínica e a avaliação do paciente, a gente chega a esse diagnóstico de colicistite aguda. Né? Só tem em São Paulo? Não, Só tem você outras vê. capitais. Não, tem várias capitais. Hoje existe uma... Mas eu nunca ouvi falar nisso no Rio. Deve no ter Rio onde? não Rio tem Grande do ainda. Sul, né? No Rio ainda não tem. Porto Tenho- Alegre deve ter, Tenho né? cobrado os colegas aí, puxa, o Rio, por favor, né? Porque ter todas as onde? capitais têm Porto praticamente Alegre? Fortaleza, Manaus, Olha, Belém, que barato. Porto Alegre. Né? Então, tem diversas capitais e médicos com esse tipo de formação. Estão sendo treinados para isso. Então, a gente tem que entender a termografia não como assim, um exame como ultrassom, mas como uma avaliação clínica com uma visão diferente agora. Eu posso enxergar você, corpo inteiro, com uma forma muito rápida, sem contraste, sem radiação, e identificar alterações que vão me levar a uma suspeita mais E rápida. né? para outras doenças, por exemplo, artrite reumatoide, artrose, isso tudo você veria aí, não? Sim, o que você imaginar de inflamação ou dor, mesmo dor ciático, por exemplo. Você tem o caminho da dor, ele fica alterado na imagem. Fantástico. Então, num paciente com fibromialgia, que você teria toda uma dificuldade, ou até não levaria muito em conta, opa, não, ele tem fibromialgia, mas tem uma alteração de ciático, deve ser investigado, pode ser complementado com uma ressonância, assim por diante. Pelas cores. Pelas cores. No caso de uma inflamação, por exemplo, estaria mais quente, é isso? Mais quente, é. E no caso do ciático, mais frio. Só que esse quente e frio, se você põe a mão ali, É a mesma coisa. Você não tem diferença, a gente não tem essa sensibilidade. Porque Entendi. para nós a mesa aqui está fria. Mas não está, ela está a uma temperatura igual do Coerente chão com o aqui. ambiente e tal, né? É, só que é diferente a Serve sensibilidade para da mão. tumores também? Isso, para tumores, principalmente de mama. Tem umas coisas novas que estão surgindo, que é para avaliação de preditivo de mama, para ver o risco de câncer de mama. Então, isso é uma coisa mais para o ano que vem. Porque ele já tem estudos que mostram que 5 a 10 anos antes, você já tem uma mama que é diferente. Mas ele não diz que é câncer. É câncer? Não, está diferente. Investigue. Acende o sinal amarelo. Ele acende o sinal amarelo. Por que está inflamado ali e continua essa inflamação? Por que está aumentando essa diferença de cor? Tem alguma coisa errada.
E se a gente puder, com os outros métodos, ir acompanhando os pacientes, a gente vai detectar muito mais cedo. Né? Então, Ele é um belo sinalizador. um belo sinalizador, muito sensível para isso. Né? E na parte pericial, que a gente faz muito também, perícia, questão trabalhista, INSS também, né? O documental, olha, existe um problema aqui. E com acompanhamento, monitorização, a gente pode dizer aumentou ou piorou, melhorou ou não. Olha, a acupuntura funciona na situação, essa medicação funciona na situação ou não funciona. A gente consegue documentar isso de uma Ele é forma muito mais parecido clara. com o PET scan? A imagem colorida, sim, É. mas é totalmente diferente o processo. Porque não tem radiação aqui. É o nosso corpo que está emitindo calor e ele captando. Que barato, ainda não tem efeito colateral, vamos fazer. Pelo equipamento, dá pra gente... Esses são princípios e indicações da termografia médica. A gente Então, teve um congresso mundial, agora em Foz do Iguaçu, né? Esse aqui do congresso do ano passado em Fortaleza. Só deixando um livro, assim, que já está disponível para os médicos. Ele tem uma linguagem simples, mais geral, mais voltado para os médicos conhecerem o que é o método, né? E saber que hoje ele já tem especialidade nessa área, né? Pois é, mas qual foi o seu caminho? Aí que eu queria saber. Você fez clínica médica, Eu fiz cirurgia geral. cirurgia geral. Aí dentro da cirurgia a gente começou a ter problemas com relação a o paciente falecer na cirurgia de trauma de queda de temperatura. Então, quando cai muita temperatura, porque você expõe Faz um choque? não é o trauma em si que acaba matando o paciente, sim a temperatura. Então, isso era uma preocupação que a gente tinha, porque a gente conseguia resolver a lesão complexa, mas não conseguia tirar o paciente da hipotermia. Então, foi a partir disso que a gente começou a estudar e ir para a parte mais clínica do método. Que barato. Os avanços da medicina espírito meio são cientista. fascinantes. Muito legal. Adoro. Sem novidade. Pelo Obviamente, eu equipamento, dá pra adoro. imaginar que seja um custo mais barato que a tomografia, assim? Depende da situação. Por exemplo, se você tem uma situação que é cirúrgica, a tomografia vai ser mais esclarecedor. Só que a maioria das dores crônicas, 80% delas, não tem uma... Você vai lá, faz o exame e dá tudo normal. Não, mas o custo desse exame seria mais barato que o custo de uma tomografia? Seria mais barato, é mais barato que uma tomografia. Aham. E faz o Isso é corpo, bom, né? e faz Dá o pra ir corpo popularizando inteiro. já o tratamento, né? De repente. E faz o corpo inteiro. E serviria muito mais para dor crônica, porque ele seria poderia entrar assim como um exame de screening, né? Primeiro, então eu tenho dor crônica. Vamos fazer tudo, ver o que está acontecendo. Olha, vamos investigar melhor teu ombro. Vamos ver, ó, você tem fibromialgia, você tem uma dor radicular. Porque a maioria dos pacientes com dor crônica, eles têm vários sintomas. E dependendo do especialista, às vezes não acaba... E quem tem dor crônica é catedrático em medicina, né? Porque vai a 200 médicos. Né? Encontrar o clínico, o reumatologista, Olha, o se Eu você tive uma não, se situação vier aqui, ontem. cada um vai querer um lugar, né? Um Depois eu joelho, vou um conversar com ombro. você, estou com problema no ombro. O que ficava aparecendo vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui? Eu tive uma situação ontem, uma paciente que me procurou com dor lombar e tal. E ela estava com rouquidão, tinha achado um linfonodo, uma inflamação no pescoço. Tal. Não, isso aí estou vendo com o otorrino, eles estão tentando ver o que é isso. A gente fez a imagem do corpo inteiro dela, constatou que ela tinha uma artrite, que ela já sabia, e ele falou, esse problema da rouquidão tem a ver com artrite. Mas como? Porque é uma doença que chama doença de Sjögren, que é uma inflamação que dá na glândula salivar e que é associado com a dor articular. Quer dizer, ela estava indo num outro profissional que tem uma informação não completa do paciente. E quando faz o exame, que é corpo inteiro, a gente junta essas peças todas e, no caso dela, acabou de diagnosticar. Não, peraí, você tem que voltar para o teu reumatologista, o teu problema é um problema reumatológico, que está inflamando as glândulas salivares, além da artrite. Ah, quer dizer que eu não preciso ir lá no otorrino. Não, volta de novo para o teu reumatologista. Quer dizer, ele acaba direcionando isso também, né? Esclarecendo melhor. Bárbaro isso, né? Bom, Aí depois sim, do o programa, custo-benefício todo mundo valeu a vai pena. querer É, entendeu? tem uma hora ainda, né? Depois do programa a gente vai Perfeito. conversar sobre isso. Eu vi isso, eu vi Deixa a você falando no maquininha. Globo Repórter, falei, isso tem a ver, porque isso é um grande avanço. É, o Porque importante a dor que não é só a crônica é maquininha, uma questão muito que séria. está atrás da Não, maquininha. claro, né? atrás da maquininha é Sim, mais Porque para importante. interpretar isso não é tão simples assim, né? Como a gente falando. Aí essa maquininha tem um aparelho que... Aqui é um acoplado. sensor, como o ultrassom. O ultrassom tem um É. probe que a gente chama e depois tem um computador, tem software. você vai- Você pode reconstruir isso em 3D e assim por diante. Né? Caramba, Aí vem a bárbaro, tecnologia. Parabéns. Obrigado. E bom pra gente, né? Porque Olha podemos aqui, nos todo mundo já livrar. tá aqui. Tem uma salinha por aí, a gente pode pôr, né? Só Falta no Rio de Janeiro agora, né? Pois é. Mas você vê, tem no Rio Grande do Sul, tem Nordeste, Fortaleza, tem Norte, Santa Manaus. Goiânia. Né? Goiânia.
Belo E o Horizonte Rio não não, tem? coisa Belo Horizonte estranha. também. Belo Horizonte tem, só não tem no Rio. Só não tem no Rio. Mas Muito tem praia. estranho. Mas tem praia. E como vai você no Rio, Tô tudo ótimo, bem? tô ótimo. E Nossa, Rebelde, como vamos? Tá uma delícia, dá uma delícia. Né, Edwin? Tá tão gostoso. Adoro. Tá tão gostoso. A gente tava conversando antes, eles têm um pique, a molecada não para. Não para. Outro dia a gente tava gravando, coisa que é raro ir até madrugada, mas sei lá, uma festa, 4 horas da manhã. E eu ali já morto, eles pegam um violão, começam a tocar e começam a cantar. Eu falo, gente, 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus. Chega, Verônica. Mas a pilha nova tem isso. Ah, mas é bom porque contamina a gente. É bom. Nós são muitos, né? São uns 30, né? São uns 30 são garotos. 30. É, tem os rebeldes, tem os que ficam em volta, os rebeldes, e do tem um núcleo elenco deles. de apoio ainda que é muito grande. Então, cena onde tem cantina, dormitório, assim, Sempre uma de turma. balbúrdia o tempo todo, né? É uma balbúrdia, muita energia, né? É. Aí quando eu vou reclamar, eu penso assim, eu já tive essa idade, deixa eles quietinhos. Já tive essa Não vou idade, eu nem sei como é que é. reclamar, porque... Até porque faz bem É uma esse delícia, contato, né? Dá uma revigorada na gente, assim, tem que ficar esperto, né? Não, e põe a gente em contato com coisas que a gente já não tem mais, né? Músicas novas, lugares novos, gírias novas. São coisas que a gente não vive mais, né? A gente procura outros lugares pra gente ir. É, às vezes a gente fica até com preguiça de descobrir lugares. Você fala, já conheço aqui esse garçom, já né? vi, já Já vi. sei Sabe a restaurante, já sei história. aqui é tão Fora que melhor. tecnologia, eles ensinam tudo pra gente, Tudo. né? Tudo que você não sabe, fala como é que faz isso. Eles Como é nascem que faz com isso? chip, né? É muito fácil. Fantástico, pra eles. fantástico. É maravilhoso, né? Pra dar um cansaço também, né? Convenhamos, cansa. Ai, que delícia. A gente ia falar, eu tinha inventado um programa. Lembra que a gente se encontrou? Eu acho a mãe do... eu tô achando que esse elenco do Rebelde é parecido com a Beth Zafir. Eu acho a sua mãe tão animada, tão... A minha ela mãe, é tão se mais tiver... vigorosa. Eu acho que ela tá nesse elenco. Ela nasceu Não, nesse se ela elenco. tivesse na gravação, ela deixava a garotada cansada. Ela deixava Você não tem ideia. língua pra fora, assim, Deixa, porque deixa. ela É é inacreditável. Pique mesmo. impressionante o pique dela. É inacreditável. Dona Beth Ela quer fazer é uma tudo o loucura. tempo E inteiro. ela faz. Faz. Né? E ela faz, ela olha, ela é muito alta, então ela vê tudo. Ela tá falando aqui com você. Ela fala, olha, fulano chegou, né? É tudo ao mesmo tempo agora, eu acho a animação. Aí fiquei vendo o Luciano e a Priscila, eu falei, vamos fazer um programa falando de gêmeos. Lembra que a gente Lembro, Aí a lembro. Priscila não Não pôde. pôde, pena. Uma pena, mas a gente queria falar de gêmeos e falar disso, né? E ela começou a me contar umas coisas de gêmeos, eu fiquei encantada. O Luciano é gêmeo. Eu sei, eu conheço. Não, e Não é? teve muita história. Quando a gente nasceu, primeiro não sabia que eram gêmeos na época. Né? E era previsto para a gente nascer lá pelo dia... Final de janeiro, eu nasci dia 31 de dezembro. Então meus pais estavam dando uma festa de Réveillon em casa. Entendeu? Já viu aí, né? Aí não deu para avisar ninguém. Minha mãe começou a sentir as contrações e vamos embora, Gabriel. Então metade da festa ficou, outra metade foi para a maternidade. Meu Deus. Aí chegou uma altura do campeonato, traz mais champanhe, já foi a festa inteira para a maternidade. Enfim, a gente quase E não foi sabiam expulso. que eram gêmeos? Não sabiam que eram E gêmeos. quem nasceu primeiro? Eu. Você. Eu. Você é o mais velho. Não, teoricamente quem nasceu primeiro se formou depois. Então ela teoricamente, Ela é pelos mais velha, médicos, já é dizem que, Ah, é? que foi formada primeiro, então Ah, quem nasceu Mais velho. primeiro, formou depois. é. Se formou, deu espaço, aí, para os leigos, se formou, deu espaço, estava mais perto da saída, basicamente. Olha, o E aí, doutor Mas tá foi o que meio me contaram, cético. se está certo eu não sei, doutor. Aí vem cá, aí ela me contou, naquele dia que a gente conversou ali, ela disse que ela reclamou que ela adora o Luciano, ele disse, adora, estão super bem, né? Muito. Mas ela disse que as festas de aniversário, ela levava desvantagem, que ela queria fazer uma Barbie, uma coisa assim, não podia, tinha que ser um tema neutro. Neutro. Né? Caça ao tesouro. De caça ao Barbie é tesouro. estranho. Podia ir de quem, né? De quem, né? Até o quem, né? Não, tinha que ser tema neutro, mas eram as únicas reclamações. Mas eu não encostava nela, ela fazia lição para mim, fazia tudo. Ela Eu não fazia eu não tudo. encostava na Priscila. Você gostava, né? Olha só. Mas deve ser, é interessante ser gêmeo mesmo. É verdade que você pensa nela e ela está pensando em você? Teve uma tem vez, uma teve um coisa caso assim? mais estranho, foi quando a gente foi viajar para o sul do país, para Garopaba. No caso, ela ficou na guarda e eu em Garopaba, e a gente foi ligar no dia 1º para os meus pais. Na volta, quando eu estava voltando, eu capotei de carro. Ela estava na praia, ela pagou na hora. Jura? Nossa, fiquei até arrepiada. Cruzes. Foi assim a coisa mais forte que aconteceu entre a gente. Mas 80% das vezes, se eu penso nela e ela pensa em mim, a gente liga um pro outro. É engraçado. Com os outros irmãos, não. Mas com a Pri é assim.
Muito bom. Uma vez eu vi um depoimento do Gêmeo que ele falava que ele nunca se viu sozinho na vida. Que ele tinha lembranças desde sempre, tinha alguém do lado, É um sempre. espelho permanente, né? É. É. É um espelho A permanente. sorte do Luciano é que é um homem e uma mulher, eles são diferentes fisicamente também nos traços. A gente não Não parece são iguais, não ninguém, parece não, nada, a gente é né? muito Quase. diferente. Então isso facilita também para você Ter criar sua própria identidade. Eu né? acho que deve ser complicado. Eu não gostaria de ser gêmeo idêntico, não. Eu acho que deve ser uma coisa... Ah, eu adoraria. É? É mesmo. Porque um estaria no programa, outro gravando pra Não, mas eu você. faria tanta baderna, eu faria tanta coisa. Você faria, Faria. em nome do outro. Ah, eu ia mandar mas tem gravar uma muita cena que eu não história, estava muito né? afim. Vai no teatro hoje pra mim, eu tô com preguiça. Hoje, pô, são 40 anos de profissão. Você acha que nesses 40 eu nunca fiquei doente fazendo teatro? Nunca deixei de fazer uma peça na minha Não, vida. deve nunca. ter ficado. Fiquei em algum momento, mas já mandava o gêmeo. Vai lá você hoje. Já pensou então que o bolero tchá-tchá-tchá seria que levava delícia, horas seria para se delícia. arrumar, É. mandar os Cada gêmeos, dia vai né? um, pronto. Cada dia Ou Revezamento. faz metade da peça um, metade de outro pra não casar Não, muito. porque aquilo leva... Quantas horas? Levava 4 horas, 1h30? Pra me vestir. Já é muita coisa. Que bárbaro. Ainda é, porque eu ainda faço. Você ainda faz? Ainda faço. É, eu assisti E é outro dia. bárbaro. É. Não, Mas não é aí precisa bárbaro. de gêmeos mesmo, pra fazer minha peça e o outro... Eu nunca vi. O que pula, dança, canta, tudo coisa. sabe? É E é inacreditável. incrível como ele faz bem, não? É inacreditável. Gostoso. Agora, para maquiar e para vestir é muito chato. Muito mesmo. É onde eu reclamo. Fazer a peça, não. O vestir eu ainda acho pior que a maquiagem. Que a maquiagem eu fico lá parado e um cara fica sobre mim, Você né? só fica Aqui em entediado, cima. né? Falando pelos cotovelos, mas fica lá. E eu, agora para vestir é muito chato, que são muitas coisas e tem que ter muito cuidado para não sair fora do lugar. Tem aquelas anquinhas que eu uso aqui na perna, né? Para não sair. Ser mulher é fácil. Não, não é fácil, não, mas elas não põem celulite. Olha, Eu ponho elas celulite. nasceram Hoje em Eu dia, ponho hoje em dia aqui. elas põem muito. Mas como Elas ele põem não, como muita ele coisa. disse, Mas tira as Hoje eu vejo mais peladas do que vestidas, né, né? que ele fala assim, mulher não é fácil, agora homem fazendo mulher é pior ainda, é muito Deve mais ser difícil. mais complicado, Claro. né? Ah, é horrível, peruca, gente. Peruca Que é é. muito ruim. E brinco de Cílio pressão. postiço, é Não, muito cílio chato. postiço. E brinco de pressão. Brinco de pressão. Eu lembro da minha mãe quando chegava em casa, ela falava assim: ai, tem uma coisa me irritando, é o brinco, jogava o brinco fora. Porque naquela época usava brinco de pressão. Hoje em dia não, hoje em dia quase todo mundo Quase usa todo brinco de furar, né? Furar. E salto alto também é uma loucura, né? salto alto é uma tortura. É uma tortura. Não, são várias torturas. É uma Depilação, tortura. salto alto, eu me brinco de depilo, pressão. tenho que rapar aqui embaixo. Olha, né? fala Vou na sério. praia é um vexame, daqui pra baixo peludo e daqui pra cima sem nada. Aí eu faço assim, não tem pelo aqui. Aí olha pra perna, aquela perna peluda de homem, né? É estranhíssimo. Olha aqui, por exemplo, eu tenho pelo assim no braço que nem ele, ó. Tô sem nenhum agora, porque tem que rapar tudo. É, uma mocinha não E você fica bem faz- peluda, não né? fica. E você faz aquela depilação com cera Não, não, eu quente? tiro com a maquininha, Tira. porque teatro, se eu fizesse televisão, uma mulher eu teria que fazer. Mas teatro, como tem dá essa leitura, né? distância, não imprime, né? Um pouquinho de penugem não vai imprimir, não. Que bom, hein? Porque depilação é um filme de Deus terror. me livre. Deus me livre. É filme de terror. Só mulher. Eu acho salto alto também, e cada vez eles ficam mais altos. Mais E eu altos. adoro as mulheres, porque elas dizem assim, não tem plataforma, imagina, como Ah, tem é. aquela Um plataforma, centímetro. o salto 15 Vira 13. vira 13. Eu falo, legal, Eu 13. uso um 15 na peça. Ah, olha isso. Eu uso um 15. Você que nunca é- caiu? Nunca sempre? caí. Nunca caí. Eu não sei como. Eu cairia só de olhar no espelho. Não tem não, com plataforma de 2. O que faz fica 13. Né? 13. Não, eu comprei um sapato é com o- uma é o amiga, dedão plataforma, salto 15, eu botei pra experimentar aquela calça igual a minha, eu senti uma certa vertigem lá em cima. Falei, não, É tira esse complicado sapato, aquilo. pelo amor Tem de umas Deus. que ficam, né? Não, não Ficam, posso de- usar salto baixo, senão tenho dá dor nas dores, costas. é. Dói mesmo. Sabe acho que minha uma mãe, maravilha a isso. minha No mãe... exame que aparece bem isso. No Quando exame o paciente aparece? faz os pés, É. a gente já vê a impressão da A minha mãe não conseguia cozinhar de salto usa, baixo. não? Você Minha usa mãe cozinhava bastante, de né? salto Salto alto, né? Como é que você sabe, não? Porque aparece muito Aparece bem, mas no aparece, exame. aparece. É, o que o salto alto é meio que contraindicado, assim, né? Porque não tem Creio. como, é como um cigarro, ele vai dar problema, assim. Vai dar problema um dia. Vai dar um dia problema. Mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, claro, vai depender de cada um, né? A sua mãe cozinhava? É, na de época salto? da minha mãe, Que quando eu era maravilha. garoto, as mulheres todas usavam muito salto. É, né? Não tinha- era normal. Minha mãe cozinhava de salto alto. Ela tinha que. Era um salto. Quer dizer, ela usava o 7,5, o famoso Luiz XV, né, que falava, mas para cozinhar ela usava 4. Mas você, olha só, eu acabei de me lembrar de uma conseguia. coisa fantástica que você deve ter conhecido também. Tinha um chinelinho de usar à noite pra com ir saltinho. dormir, que tinha um arminho Um arminho. assim, e tinha um saltinho 4. É.
E bico fino. Bico fino. Bico fino. Mulher sofria tempo Minha integral. mãe fala, naquela quando época. no final da vida dela, que ela usava tênis, ela falava, como me dói isso? Como me dói? O tênis não era o salto alto, o tênis é que doía. Que delícia. Ela vestidinha Grandes com o tempos. joguinho dela de tênis, E de tênis. e reclamando do tênis que Do doía tênis. demais. Claro, porque o tênis não fazia parte do universo dela, era o estranhador, o elemento de estranhamento. Né? Louco, mas é muito difícil. Você dança, você pula. E eu tive que botar uma vez na vida, eu tava acho que no programa da Hebe, ela falou, não, vocês têm que botar só para experimentar. O que, Ela- salto? Ela trouxe um 45 para mim e um 44 pro Gasola, né? Tava nós dois. Só que ele já fez peça também, Também, vestido de mulher. Nossa, quando eu fui, eu falei, deu uma torcida. Não, é no uma tornozelo. coisa Eu falei, louca, não dá. No primeiro passo eu já quase já fui pro chão. Falei, vou tirar isso aqui que eu vou cair. Não dá, Ia ser não. um mico total. né? Não, já era me colocar, imagina. Andando assim. Não, e você fora do contexto, você com roupa de homem, com cara de homem, né? Sem maquiagem, sem nada, e com um salto E a alto, coisa fica que ridículo. acho que é. Qual é o tamanho disso aqui? Aqui deve ser, deve ser 15, maior, é deve isso ser aí. maior. Pô, eu tenho 1,90m, eu fui pra 2. Nossa. Você também teve vertigem quando você Sim, botou com o sapato. certeza. Olha, eu não consegui nem andar para ter o suficiente para ter tempo de ter vertigem. Chega, né? Parou. Vou voltar aí pra gente falar de outros trabalhos. Vamos além nessa. de tango, bolero, tchau, 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 ok? Então, intervalo? Pode ser? Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/censura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então ele, Edwin, e ela, Tânia Carvalho. Tânia. Tô com saudade dessa Eu bancada, também, hein? tô com saudade de você. Mas adorei. Liberdade, essa palavra define? É? Completamente, ele só fala isso. Tudo dele parte da liberdade. A carreira dele foi feita em cima da liberdade de escolher, né? É, de não me prender a absolutamente nada, né? Aí você lendo aqui um pouquinho atrás, até estava lendo, porque eu dei esse depoimento já faz quanto tempo? Um ano? Um ano, mais ou né? menos, Um ano, né? No verão então, do ano muita coisa eu não passado. lembro mais. A gente fez a noite de autógrafo, eu peguei o livro há pouco tempo. E, coincidentemente, entre o lançamento e hoje, que faz pouquíssimo tempo, foi um acúmulo de viagem com a peça, novela. Aí não deu ainda para eu ler outra vez o que eu escrevi. Eu estava Nossa, e vendo tem atrás. fotos maravilhosas. Tem você, Escrava Isaura, tem momentos Essa é a assim, capa é da não é? Escravizal, né? É momentos que ele faz, que ele fez. Você fez uma carreira linda, está fazendo uma carreira linda, e foi toda ela de escolhas conscientes. Não, Assim, não dá para você, sobretudo quando você é jovem, e também é um trabalho em que você depende de convites também, não é uma coisa, eu quero fazer tal novela, eu quero fazer tal peça. É. Você não vai se convidar para trabalhar. Tá Tem contratado. muita coisa, até que eu adoraria ter feito. Né? O que não fiz porque, tipo, Que Rei Sou Eu, uma novela que eu adoraria ter feito, claro, todos os atores adorariam ter feito. Teatro eu consegui mais escolhas porque logo que eu me formei, as pessoas já me olharam como um ator de teatro, um ator sério, um ator focado na carreira. Então eu consegui escolher mais. Televisão não, depende de muita coisa, né? A gente fala que é uma obra aberta, mas é uma obra aberta não só pela obra, mas é uma obra aberta de bastidores também, né? Depende de muita coisa. Então, infelizmente, mas novela... eu acho que eu me expressei mal, porque eu pensei nisso. Eu penso em você como ator de teatro. Você eu olha pra também você me e pensa vejo mais isso, como ator de teatro. Eu então eu optei pensei, eu muito abri mais. em Amadeus, você com o Raul Cortez. Aí Ricardo III. Aí você vê que foram escolhas suas, né? Aí foram mais... Foi mais fácil para mim. Eu acho que o no livro teatro tem me isso, abraçou claro, melhor. né, isso. Embora eu tenha feito grandes coisas em televisão, eu acho que eu deixei muito de fazer televisão para fazer peças de teatro. E foram escolhas que teve as suas consequências também, claro, né? Claro, sempre tem. Mas é bom poder fazer escolhas. É bom. né? Bom, e hoje em dia, Quando você eu olha olhando assim, para trás, 40, é gostoso, claro. é gostoso. Quantas peças já tem mais ou menos? Acho umas 35. Nossa, que delícia. E isso fazendo... Eu sempre falo isso brincando. Isso com falando longas assim na temporadas. frente do público fica meio estranho. Isso que eu ia falar, porque ator de sucesso, ator de peças de sucesso, faz menos peças. Porque tem faz gente que mais tempo. Né? Você faz 2 anos cada peça, eu fiz muitas peças em 2 anos. Tem gente que faz 3 meses uma, depois vai fazer 4 meses outra, faz muito mais do que eu, né?
fracassos. Claro, mas eu faz. vi Tango Bolero já há quantos anos? Tango Bolero Quem nos faz- 2000. É boa essa frase. É. Não é? Faz O mais que eu, jornalista gosta fracasso. disso. Quem faz peças de fracasso faz Muito peças. mais do que o que é verdade, mas é essa peça, por exemplo, o tango que a gente estava falando. Eu quero mostrar na a verdade, foto são até para 4 ilustrar para anos, quem né? não viu. Essa é a primeira. Você tinha que montagem. começar com essa. Eu podia mostrar aquela que eu tô bem. Olha, Não, mas olha aqui começa que ele com essa, tá. você vê um pelo no corpo. Essa é Tudo inacreditável, cortado. é incrível. Olha aqui, é incrível isso. Incrível mesmo. Olhar você e falar, isso aqui aí é o minha Edwin mãe Luiz, de olha. vedete. A sua mãe de É vedete. minha mãe de vedete. Olha, Essa. é igualzinho minha mãe, minha cara da minha mãe. Maravilhoso isso. Agora mostra outra, porque eu acho que isso é bacana para quem não faz. Olha, aqui também, né? Aqui. Eu acho Olha que para isso. quem não entende muito bem o que é a possibilidade de um ser humano ter o aval de fazer essas loucuras, né? Porque você vê uma foto como essa, depois você vê uma foto completamente diferente de um Freud. Isso é gostoso É na nossa muito carreira. interessante. Aí a época Aqui da é a Isaura. Isaura. A Lucélia é até hoje minha amiga. Então, nos falamos ainda ontem, eu e ela. É mesmo? Isso fala Hoje a sempre. gente está procurando, então vou pegar depois o contato dela com você. Hoje a produção estava procurando ela, para trazê-la a aqui. Lucélia viaja, viu? Ela Ontem viaja. Nossa Senhora. Pé na Você estrada, bate o né? telefone, onde você está, Lucélia? Ah, eu estou na China. Onde E você ela está, tem Lucélia? isso, é. Eu estou em Miami. Cada hora está num lugar. Fora Brasília, São Paulo, que ela está sempre todo quanto é canto. E a ideia desse livro surge como, Tânia? Bom, eu acho que você sabe que eu fui me especializando Sei. nessa linha de biografias, Nesse né? segmento. Nesse segmento, Nesse segmento. Nicho. Agora nesse fala nicho nicho. de Nesse mercado. nicho. E eu sempre quis fazer o Edwin, né? Até porque... Opa, olha a frase, gente. Sempre quis fazer o Edwin. Gente, essa frase é falada de tarde. Mas não essa era no hora. sentido bíblico. Ah. E por quê? Porque é amigo e porque a gente tem uma... Eu tenho uma imensa admiração pelo trabalho dele e é verdade mesmo. Como você viu as coisas dele no teatro, eu também. também tenho. Né? E aí surgiu essa oportunidade e esse projeto foi comprado por uma editora de São Paulo, pelo Alex Giostri, que é um cara dinâmico e resolveu, então vamos fazer, vamos fazer. E fez muito rápido. E Tânia também, você é rápida, Eu sou rápida. né? Você é Assustadoramente. perigosa, ela é perigosa. Assustadora. Ela é perigosa. Mas esse ficou um pouquinho até o Alex pegar, né, firme, porque ele quer lançar uma linha chamada um selo Atores do Brasil. Esse é o primeiro E livro. você vai fazer, claro. Vou fazer vários, claro. Como eu já tenho 17, quem sabe eu chego a... Falando que ela é rápida, ela me ajudou, eu fiz um livro com entrevistas, festejando 30 anos de carreira, que acabou saindo com 32, sei lá quantos tinha. É sempre assim, Né? Sempre atrasa um pouco, de televisão. Aí a Tânia me ajudou muito, editando as entrevistas, porque eram entrevistas feitas para TV que a gente transformou para papel. Ela era de uma velocidade impressionante. É verdade. Eu ainda não tinha acabado Eu de assustava, achar, tá? e ela já falava assim, não, mas essa eu já acabei. Eu falei, como assim? Eu nem achei outra ainda que eu quero. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Quantos Senão a livros gente... você já fez, Tânia? De biografias, esse é o 17º. E eu tenho um anterior, que é aquele do Correio Aéreo, que é aquela reportagem, que é que é o uma grande primeiro. reportagem. E de biografia, 17. Não, e tem as mais variadas. Agora, Tem, ser amigo tem. da Tânia, você sabe que de 6 meses você está numa noite de autógrafo. Isso é certo. Coitada, eu tenho Está uma lá. pena dos meus amigos. Agradeço muito a eles, que eles vão, pelo amor de Deus. E eu imploro, falo, gente, eu sei que é chato, vocês já foram a Mas outra. você quer bater algum recorde? Qual é o seu Não, objetivo? não, quem sabe eu vou pro Guinness, né? Não, porque essa biógrafo. coleção, pelo visto, eu li uma nota que vai ter uma coleção, né? Ele tá querendo, vai Olha, fazer. se ela fizer mais 17 aí, já O vai que é ser um engraçado é negócio que eu comecei a interessante. coleção Aplauso também. O primeiro livro foi meu e agora eu tô com Na o coleção Alex Aplauso, lá. você fez quantos? O 16, esse é o 16, primeiro esse é o na 16, Giostre, Então pode esperar que vai ser mais Mais uns 16, né? Na boa. Na boa. Na boa. Ah, mas eu gosto tanto E de aí fazer isso. você fez o quê? Você fez várias entrevistas? Nossa, com ele, fez quantas, pesquisa? né? Você já chegava com pesquisas prontas também? Não, você sabe que eu não trabalho muito com pesquisa porque eu acho que não é uma biografia no sentido como o Rui Castro faz uma biografia. Isso é um depoimento, é uma primeira pessoa. Eu ouço ele. A minha função é ouvir e tentar dar voz a ele. Esse livro não sou eu, é ele. E você gostou de falar? Olha, eu tenho um problema na área. Ela sabe disso, acho que nem sei se está aí, nem me lembro mais. Eu tenho um pouco de pânico de ser centro de atenção.
É uma coisa que até, por incrível que pareça, seguir uma carreira. Eu ia ser médico, Você chegou a estudar medicina? Estudei o científico para Voltado fazer pra medicina, mas medicina. graças a Deus, num determinado ponto do científico, eu vi uma dissecação de cadáver. Desisti ali, e aí eu fiquei perdido, fui ser ator, porque já era meio exibicionista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de pânico. Então, falar de Exibicionista mim... recolhido. Você sabe quando eu comecei na televisão, há muitos anos atrás, eu acho que até dava muita entrevista para você. Não. Eu, invariavelmente, perdi a voz quando estava falando de mim. É um problema. Claro que eu tenho alguma coisa aí para ser tratada. Só que eu não tratei até agora, não vou tratar mais. Você sabe que a Janete Claire me deu uma entrevista, e ela não era mesmo de dar muita entrevista, deu raras entrevistas, me deu uma. Ela teve febre, ela tomou remédio, eu fiquei sentadinha na sala dela esperando a febre baixar, baixou, e aí ela falou, mas tímida, né? A Janete Janete era é muito tímida, muito discreta. discreta, doce Ela, quando ia figura. na minha casa, a gente marcava um horário. Terça-feira, às 2 horas. Tá bom para você? Tá. Meio-dia eu começava a ficar com fuga. Então me dava um sono, mas um sono. E eu queria era dormir. Então a Tânia tocava e falava, você veio. Lembra que eu falava isso? Ai, você veio. Eu Mesmo. tinha que falar. E é muito difícil falar, porque você tem que ser algumas coisas ao falar, né? Você pode ser extremamente sincero, mas você tem que se policiar em algumas coisas. Não tem como. Você tem que lembrar de fatos que talvez te machuquem um pouco. Falar de pai, de mãe que já foi remexe embora. nas lembranças, Eu quando mexe com a quando ela mandou o vida. manuscrito para mim, eu li, agora eu vou ficar meio emocionado e não é muito legal aqui não, mas eu li o começo da minha família. Eu caí num pranto, liguei para ela e falei assim, lembra, chorando, falei assim, nunca ninguém fez uma coisa tão bonita para mim na minha vida. Eu fiquei muito emocionado, muito depois de Porque você ler. vai mexendo Ai, que mesmo. bom, E a né? voz é dele, é isso que eu estou dizendo. Não é um livro fiquei meu. muito emocionado. Por isso que dá para fazer 16, 17. Eu tô só sendo o cavalo. Na verdade é isso, é tentar entender a voz dele, né? Esse é o meu trabalho. Não, e o Edwin tem uma coisa, né? Porque como que as pessoas veem ele no palco, nessa coisa maluca, no tango bolero chá-chá-chá, dando salto alto, acha que ele é aquela pessoa O rei da extrovertida, festa, né? que vai chegar, alô, nada disso. Chama o Edwin que vai animar Vai, a não, festa. coitado. Não, eu sou quietão, sou Ele quieto. fica no canto lendo uma revista, é uma pessoa tensa E ao também. mesmo tempo tem muita gente que não me conhece direito, pensa que eu sou extremamente sério. E eu tenho um lado completamente louco também, né? Claro. Ou vai pro palco ou vai quando eu tô com 4 amigos. Se já puser 6, já é multidão para mim. 4 amigos, eu sou o palhaço dos 4, claro, serei eu. Mas se me põe num ambiente muito cheio, eu seria o mais quieto de todos, invariavelmente. Vai entender as personalidades de cada um, né? Mas o barato é Acho esse. que é esse o barato, claro. É que gente é muito diferente, Para quem muito entende de esquisito. astrologia, eu sou aquário por um lado e virgem por outro. Virgem é muito quieto. Acho que Virgem essa é muito quieto mistura... e aquário é muito para fora, né? Olha, a gente riu muito, Leandro. Isso, A viu? gente Claro. riu muito. Ele chorou um pouco É também. debochado. Teve de um tudo. E a gente espinafrava um pouco as pessoas também. Não, mas combinar, isso não né? está no livro. Não está no livro, mas a gente mas isso espinafrava. não é pra Não, estar, não é não. pra Não é. Mas que é um Você sabe papo que agora- ótimo. Você sabe que agora na noite de autógrafos, eu falava assim, eu tenho que convidar fulano. Aí eu falava, fulano, sabe que eu falei mal dessa pessoa? Tânia, tem alguma coisa sobre pessoa tal? Não tem, então vou convidar. Ai, que Não, ele delícia! não falou mal de ninguém. Não, mas a gente Não, sabe mas que... um deboche aqui, outro Não, que ali, a a gente- gente também não pode perder, Não, né? a gente tem dores. Claro. Nesses 40 anos é impossível não ter me estranhado com um, ter um estresse com o outro, ter mágoas de uma Não pessoa, seria mágoas de humano, mim, né? Seria uma coisa falsa. E não é legal ficar aí, porque não é essa a premissa do livro, né? Era mais fazer um apanhado da carreira mesmo. E não de grandes fofoca. O dia que, lá mais pra frente, a gente fala falando tudo, né? Com 50 anos de carreira. Vamos falar tudo Me mesmo. diz uma coisa, e agora você está fazendo tango bolero chá-chá-chá em algum Tô lugar? na Rebeldes, eu tô numa loucura, Não, né? Rebeldes Porque tem dias tá. que eu viajo. No dia do lançamento do livro, assim, eu estava em Campos de Goytacazes, que é 4h30 daqui, fiz a peça, viajei de madrugada, tomei banho, fui gravar a novela e 9 horas da manhã, tive que sair 7 horas da minha casa, porque é longe. Aí à noite dando autógrafos, quer dizer, foi 24 horas Uau. de muita emoção. Daqui você vai sair correndo que você tem no Vou gravar ainda Muita agora, daqui a gente pouco. bacana. Hoje você vai foi- gravar ainda, Vou não viu? para Noturna. Muita gente bacana foi lá dar um Foi beijo muito nele. bom, Foi ótimo. Luciano também tá a mil, né? A gente ensaiou uma peça com a Andrea Vancini, Getsemane, do Bortolotto. A gente estreou no Fita, e ano que vem a gente estreia aqui no Rio. Aí a produção que está vendo, não sei aonde. E eu estou produzindo também. Porque, aliás, eu sempre produzia, porque, como o Edson falou, quer dizer, no caso dele,
convidavam ele para diversos papéis que de repente ele tinha vontade de fazer. Comigo não aconteceu, então eu gostava de um texto e eu comecei a produzir as minhas próprias peças. Nesse caso, aqui eu estou produzindo, por razões óbvias, nem dá para fazer porque é Cor Púrpura, é um musical, são 34 atores negros no palco, que cantam muito, dançam, e com a orquestra também, o curioso, que a gente pegou orquestra também com 17 músicos negros. Nossa, E a gente deve que estar estreando no bárbaro. primeiro semestre do ano que vem, vai ser um mega espetáculo. Vão estrear aqui no Rio? Vamos. A gente está em tá Você em está fase de de produtor, captação. Luciano Zafira, é isso? Sou eu com o pessoal de São Paulo, produto final, né? Mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, mas é uma delícia. E também. quem vai dirigir? Vai ser o próprio diretor da Broadway e o maestro vai ser o Marconi, de São Paulo. Nossa, Vai ser uma vai delícia. ficar bom isso. Vai ser bom, vai ser bom. Muito bom. Então, tem bastante coisa. Tô Muito parando. bem. Tô aí, né? E ainda é torcedor, né? É? Não é torcedor, porque Sasha já tá jogando. Você tem Pois que ir pra lá, é, torcer. pois é. Sabe E que... como é que é um pai torcedor, assim? Dá pra... Você xinga o juiz, assim? Como é que funciona? Xingo. Outro dia eu quase briguei assistindo um jogo. Pô, ele apitou errado, eu comecei a fechar a mão, comecei a olhar torto, falei, não posso, calma. Não, porque errou com a gente até segura a onda. Mas sabe, errou com o filho, é complicado. Negócio de time é complicado, né? Por exemplo, eu falo, nunca fui flamenguista, porque eu sou de São Paulo. Né? E no Flamengo é o seguinte, ou você ama ou você odeia, né? E eu nunca fui Flamengo. E ela, minha filha, já começou a jogar no Flamengo. Eu nunca imaginei que eu fosse botar a camisa do Flamengo e berrar Mengo! Eu nunca imaginei me ver nessa situação. E faço assim com prazer, que você não Com a tem maior ideia. tranquilidade. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa É do assim mundo. mesmo. Melhor programa pra mim é assistir um jogo. E tá muito bem gritando Mengo. Eu, por exemplo, acho que tá no melhor lugar. Eu grito. Mas isso é claro que é pessoal, né? Se olhar ali, ó, o assistente de estúdio já Rosna, que já é Vasco. Já é Vasco. Né? Porque time é isso, né? Eu Cada virei um tem o Flamengo, seu virei e tem o seu Flamengo. apego. Né? Tô 100% Flamengo agora. Por E causa não dela. perde o jogo. Não perco o jogo. Muito bom. E fotografa tudo, né? Tudo, Filma, tudo, claro. Tudo. Faz parte. Quem é a melhor jogadora do mundo? Ó, Ela. É claro, né? Que pergunta. que pergunta. Muito talento bom. raro, né? Raro. Cristina, posso conversar com o Jorge ou vou para o intervalo? Então posso. E já tem um próximo jogo? Já acabou esse ano? Não, esse ano acabou. Acabou. Esse ano agora é só comemoração, Pode. churrasco da turma. Churrasco da turma, você pode relaxar. Agora posso. E quando você não bota a camisa do Flamengo, você coloca qual? São Hoje em Paulo, dia, acho que só no Palmeiras, Brasil eu não Corinthians? acompanho mais futebol. Eu não tanto quanto eu era São Paulino, assim, não perdi um jogo. Comprometido com a causa. Não, na época do Serginho Chulapa, Zé Sérgio, aquela das antigas, eu tinha um cara que trabalhava em casa que ele era amigo deles. Então, churrasco, eu ia para casa deles lá no Taboão da Serra, ia todo o time de São Paulo. Eu era um mascote, devia ter 6, 7 anos de idade. Aí, enfim, acho que por isso que eu comecei a torcer para São Paulo. Mas depois de um tempo, enfim, Passou, agora é só Flamengo e vôlei. Flamengo e Sasha, nos times dele, né? Tá certo. Jorge de Conselheiro Lafayette, mora em Ouro Preto, é isso? Isso. Você era maquinista de trem? Fui maquinista de trem por 15 anos. E E qual o trajeto que esse trem fazia? fazia Lafayette a BH e fazia para outro lado, Lafayette a Barbacena, até Juiz de Fora. Que barato. É. E era bom? Era bom. Às vezes era um pouco monótono, né? Porque as viagens eram muito demoradas. Aí eu comecei a quebrar essa monotonia, levando o meu trabalho de artista para dentro da locomotiva do trem. Porque aí o meu trabalho era basicamente bordar, escrever palavras com linha e agulha e tal. Eu levava pedaços de tecido, as linhas e agulhas para o trem parava, eu pegava a minha malinha e ia começar os meus trabalhos, né? Escondido no começo, logicamente, porque eu tinha um pouco de vergonha, né? O meio era meio machista, imagina, maquinista tinha uma mulher, fama de ter mulher em cada ponto, assim, né? E você E bordando? aparece logo um maquinista bordando, né? A primeira vez que me pegaram no flagra, eu estava bordando uma anágua. Nossa, mas você já foi um flagra mesmo, né? Foi traumatizante pro cara. Pra mim, não, né? Ele saiu meio quadrado da locomotiva, assim, achando que o mundo estava virado. E aí, Isso dali no pra lá, perdi a percurso. vergonha, comecei a aparecer em TV. BH, tal, o cara e- tá botando uma nágua, realmente. É um susto. E era pra quem? Pra você? Não. Era, de certa forma, de sim, certa forma. para compor uma exposição, né?
E você já pensava em fazer uma exposição? Na verdade, é o seguinte, eu decidi que eu queria ser artista, eu já estava no trem, né? Eu tive uma passagem pela marcenaria antes de ser maquinista, e isso já me deu um certo ímpeto de querer criar coisas diferentes. Quando eu ia para BH, eu não gostava de ficar no dormitório, eu gostava de ir para a rua. E aí entrava em exposições para ver. Um dia no Palácio das Artes eu falei assim, eu quero vir para cá, eu quero ser artista e quero expor aqui. Não tinha feito nada, nunca passei por escola nenhuma de arte. Aí eu falei, o que eu vou pegar? Eu vou pegar minha memória. E graças a Deus eu tive a sorte de crescer num lugar rico em referências visuais, né, costumes, muita religiosidade. Eu cresci numa rua em que na rua de baixo era uma zona de baixa meretriz super frequentada, e naquela época, isso há quase 40 anos atrás, as mulheres se vestiam, tentavam se vestir como as mulheres das novelas, né? E aquele visual, aquele burburinho, aquelas histórias todas que apareciam por ali, né, às vezes crimes passionais aconteciam ali na rua de baixo, a gente via aquilo tudo. Minha mãe até falava, vai comprar pão, passa pela rua de cima, não passa ali não. Eu adorava passar por ali. Vai. Aí de manhã já via aquele monte de mulher encostada no muro tomando sol de bebidol, sabe? Aquilo era fantástico para mim ver, né? E adorava ficar no ateliê de costura da minha tia, que costurava para essas mulheres. E eu já ficava de criança brincando com linhas e retalhos no chão e tal. Hoje eu faço isso profissionalmente, né? Eu junto retalhos e linhas E você faz faço a isso minha em vida. quadros? Faço em quadros, instalações, objetos, né? Fiz um trabalho com um grande amigo seu, que foi recentemente, o Davi Azulay. Olha. Em 2004, eu fiz parte da coleção de verão da Blue Man. Da Blumei. Tinham frases minhas bordadas nos biquínis. Olha que barato. Participei. O Davi era um grande sacador, né? Ele era bacana. Ele era um cara criativo e que tinha um olhar para o criativo alheio. Ele sacava quando demais. você Ele tinha viu um trabalho talento ali meu no Paço Imperial, Muito legal. consegui meu telefone, me ligou. Quando eu encontrei com ele, já fui logo pegando meu trabalho no catálogo, já fui desenhando calcinhas e sutiãs em cima das peças, assim, isso aqui é música. E a gente foi criando peças juntos, assim, foi muito bacana. E agora você está fazendo, por exemplo, isso aqui, quando eu pego essa foto do catálogo, o que é isso? É um quadro? Isso é um quadro, tem mais ou menos 2 por 1,30. No meio tem uma pintura em acrílica e em volta eu usei uma manta para fazer essa moldura, digamos assim. Tem até um texto que está meio camuflado, porque eu recortei palavras da própria letras na manta e fui montando o texto, que é de Fernando Pessoa, um fragmento de Fernando Pessoa, que é assim: sempre que posso sonhar, sempre que não vejo, ponho o trono nesse lugar. Além da cortina é o lar, além da janela o sonho. Aí eu botei isso e achei que tinha a ver com essa paisagem. Aí você vai bordando as palavras e vai bordando o bordado. E aí você pode fazer o que você quiser. Faço. Com esse... e a minha matéria-prima com essa sua ideia, né? Não precisa ser um quadro, pode ser tudo mesmo. Por isso Pode que você ser falou tudo. que faz objetos. Eu já fiz instalações com coadores de café, onde tinham textos bordados nos coadores, sabe? Sim. E falava da solidão da mulher, né? Eu gosto muito de pegar essa coisa da vida, a vida que corre ao lado, a vida cotidiana. Né? No texto de apresentação Como na rua desse de baixo, catálogo, na rua de cima. Na verdade é isso. Ele fala, o crítico aí que escreveu o texto, ele fala que eu trago o olho da rua. Eu achei muito feliz essa expressão, porque é isso que eu gosto de fazer, sabe? Gosto de ficar vendo assim, olhando as coisas, as pessoas, e dali surgem trabalhos, surgem histórias. Essa mandala, por exemplo, é também bordada? Não, isso é madeira com vidro e cristais, fragmentos de lustre. Esse relógio ele anda para trás. Ele se chama relógio de deixar mais novo. Ai, que maravilha! Ele vem de onde mesmo? Para cada um da gente. Onde vem esse relógio, gente? Às vezes alguns trabalhos têm um pouco de ironia, outros têm um pouco, assim, de erotismo, alguns, né? Esse aqui é alguns... maravilhoso. Brasil 7. O Brasil ganhando de 7-0 do Uruguai, né? Chama grande final esse trabalho. E esse aqui, miolo, esse menino mexe, chuta a bola. É um mecanismo que eu também tenho muito disso, de usar essa maquinaria popular, trazer para os meus trabalhos. Esse menino corre, chuta a bola. De madeira, de criança? Tudo. Meu universo de investigação é isso, é artesania popular, né? Acaba que eu lido eu sou meio borderline, eu lido nesse limiar entre
até onde foi o artesanato e a partir de quanto ele passa a ser arte e arte contemporânea, até que é onde eu tento me inserir, né? E ele pode até ser uma instalação, é por isso. É nesse sentido que eu falei, que você ficou livre, né? Para passear onde você quiser. Eu busco aquelas referências, histórias e os meios, né? Os processos artesanais e brinco com isso tudo, né? Isso aqui, essa Kombi. Isso são fragmentos de latas de refrigerante colados sobre madeira. Eu fiz essa Kombi, ela se chama Invém. Ela tá saltando de uma rampa assim. Muito bom. Olha aqui, abre para mim para mostrar os dois milhas, os dois partes. A exposição está muito alegre, está muito festiva, ela se chama Felicidade. Eu quis brincar um pouco com o que é essa coisa, né? O que é a felicidade onde ela está? Ela está na Galeria Grafos Brasil, no Shopping Siqueira Campos, na Siqueira Campos, em Copacabana, aquele shopping de antiquários, no segundo piso, sobre a loja 1. Só para fechar, esse aqui você fez os bonequinhos ou você comprou os bonequinhos São aqueles bonequinhos de plástico. De plástico, de menino. Que vende um monte, assim, enfileirado. Só que tem mais de 800 do Brasil e eu coloquei uns 150 do Uruguai, assim, não deixar ele sem ninguém na torcida. Claro, também depois do 7-0. Tá certo. É uma revanche, muito bom, assim, né? Uma revanche boa, né? Vingou. Não tem mais mulheres. Essas mulheres também devem se remeter às suas lembranças. A devassa, né? Muito legal. É uma pintura sobre renda. Sobre renda, né? Com cetim. Aí eu coloco cetim atrás. Isso. Muito bem, parabéns. Obrigado. Vamos para o intervalo? E voltamos já conversando com Mônica Salmazo, que está aí quietinha, guardando sua própria voz. Não, tô com um pouco de frio. A gente tem eu umas tô no cantinho aqui, pashmina, a gente pode te emprestar. Não, tô numa boa. Obrigada. Intervalo, voltamos já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, alma lírica. Alma lírica brasileira. Mônica Salmazo. Menina, foi uma coisa. Sabe que eu li que a presidente ficou encantada com seu disco. Ó, a pessoa dando bandeira de idade, né? Com seu CD. Com seu LP. Pronto. Com seu CD. Mas eu vi outras pessoas também ficarem, assim, amigas minhas. Deve ser bom, né? Fazer um trabalho assim que as pessoas elogiam. Eu gosto muito de fazer, assim. Na verdade, esse trabalho, ele é meu, claro, eu assino o trabalho, mas ele é o resultado de um tempo, né? De fazer e com as pessoas que estão envolvidas nele. Então, é legal você fazer um negócio que você... É difícil até falar isso, mas você sente assim, isso eu sei fazer. Entendeu? Pode não ser legal para umas pessoas podem não gostar, o outro gosta, o outro é tudo a ver com ele, o outro não tem nada a ver com ele, é antigo, não está na moda, qualquer coisa, mas você fala isso, como quem faz um pão bom, assim, que você fala, esse pão eu sei fazer, e dá vontade das pessoas experimentarem aquele pão. É assim esse disco para mim, assim, na verdade. Então, porque ele aconteceu de um jeito diferente, ele não era um disco pré-pensado. Ele não era nada. Eu estava fazendo o disco anterior, que é o Noites de Gala Samba na Rua, com o Quinteto Pau Brasil. A gente fez uma turnê super bacana, durou 1 ano e meio, assim, viajando, voltando, viajando. Mas foi um trabalho que aconteceu por um tempo grande para o tempo padrão que eu tenho, no tipo de carreira que eu tenho. Então, eu recebi um convite para fazer um show numa formação mais reduzida, não cabia, era um lugar menor, não tinha estrutura para o quinteto, contrabaixo acústico, bateria, piano e tal. E daí eu falei com o Teco, que é meu marido, que é do Pau Brasil, falei, vamos fazer um trio com o Nelson Aires, que é o pianista também do Pau Brasil, maestro, amigo de milhões de anos e pianista. E aí a gente convidou o Nelson, ele falou que estava super afim, mas era um show que não tinha a menor preocupação em virar um disco. Era um show que a gente ia se divertir, nós imaginávamos que nós íamos fazer muito do repertório do Alma Lírica.
adaptando aqueles arranjos para quinteto e voz, para duo e para trio. Só que aí o Nelson foi em casa, a gente começou a ensaiar e rapidamente as músicas choviam, assim. Então começou, vamos fazer Melodia Sentimental do Villa-Lobos. O Nelson, eu conheci o Nelson quando ele era diretor da Orquestra Jazz Sinfônica, ele era diretor artístico, maestro e arranjador, orquestrador e tal. Então já existia essa ponte, a Lily Brown, que eu canto aí, a gente fez junto com a Jazz Sinfônica quando eu comecei a cantar, e ele me convidou para fazer junto com o Edu Lobo, o Circo Místico. Então, começaram a acontecer o Lábios que Beijei, que é uma valsa que o Orlando Silva cantava tão lindo, mas que tinha tudo a ver. Existe uma coisa nesse repertório que foi quase todo, ele apareceu 60% nesse primeiro ensaio, que é um negócio de falar dos Brasis, assim, e de um jeito muito sem artifícios, assim. São 3 pessoas, são 3 músicos, piano, sopros e voz, e uma percussão pequenininha que eu faço. Meu filho fala, mas você toca um tamborzinho, né, de vez em quando. Então, piano, sopros, voz e tamborzinho, assim, de um jeito muito exposto. É muito isso, assim, é como se a gente convidasse as pessoas para um sarau na nossa casa, assim, e mostrar o que foi. E ele se desenvolveu assim, ele se desenrolou dessa maneira. A gente fez alguns shows e eu fui tendo um prazer que era essa sensação muito boa, assim, de que era sem pretensão nenhuma, uma coisa que a gente sabia fazer, que tinha a ver com o histórico de como pensar a música, de como pensar o Brasil e de como trabalhar junto, de nós 3 juntos. Então eu propus a Biscoito Fino para fazer, que a gente tem uma história já de um tempo, eu falei, eu queria fazer esse trabalho agora. Elas adoraram, toparam, como toparam as outras coisas todas. E aí a gente foi gravar. E, claro, existia uma preocupação em formatar. Aí sim seria um disco. A gente espera que um disco seja ouvido muitas vezes. Então aí você começa a olhar para aquele material de uma outra forma, assim, né? Como é que você vai fazer? Você quer fazer uma introdução que seja ouvida muitas vezes, você tem um improviso, aquele improviso está pensado, existe uma outra carga de responsabilidade. Mas a ideia do disco nasceu dessa maneira. E até o projeto gráfico, assim, foi meio pensando nisso, assim, eu queria mostrar gente fazendo e não máquina, né, assim. Então eu fui atrás de bordados, de tecidos, tem um trabalho lindo de uma moça. Esse trabalho que você tem, essa roupa que você está usando é lindo. Isso é Pirenópolis. Eu fui fazer dar aula, a gente foi fazer, eu e o Pau Brasil, fizemos um negócio no festival de música que tem lá, e aí eu conheci a Mercedes, que faz esses tecidos. Ela é uma tecelã. Ela é argentina, se mudou para Pirenópolis, que é um lugar lindo, uma cidade, é um Tiradentes de Goiás, assim, muito lindo. Toda assim, cidade toda colonial, bonitinha, assim. E ela mora lá há 14, 15 anos, ensinou tecelagem a muitas pessoas, tem várias tissumes genéricas lá também. E ela faz um trabalho muito lindo. Quando eu vi isso, eu falei, é você que faz, né? Então você vê ali a linha, as fitas e aquilo que ela fez. Eu falei, mas é isso que a gente faz. É gente fazendo, é o limite humano também, né? E a grandeza humana também. Gente fazendo é lindo, né? Eu acho, o adoro. artesanal, o feito, né? E você tem de várias cores, é isso mesmo? Ou você tem, coloriu? não, eu comprei, eu fiz uma festa então lá. ela faz de várias cores. Tem, ela faz quero coisas Pirenópolis muito. urgente. Então, chama Tissue, olha, Mercedes. Mais uma propaganda sua. Nossa. Não, é um negócio. Olha como é bonito, estou precisando disso. É muito lindo. Mas tem fotos em Belo Horizonte. Eu chamei a Miriam Vilas Boas, que é uma fotógrafa de Belo Horizonte. E Minas tem muito isso, né? É um estado que tem essa relação com coisas manuais e tal. Então eu chamei a Miriam, que é de Minas Gerais, e falei, Miriam, eu preciso de outras coisas, eu preciso de bordado, bilro, eu quero coisas de gente fazendo. Aí ela foi no Museu de Ofício de Belo Horizonte e fez um ensaio, e depois ela fez um ensaio de fotos comigo, o Teco e o Nelson, aí eu vestindo as coisas da Tissumi, que é Goiás e tal. Mas aí isso arredondou o projeto. Ao mesmo tempo, a gente não queria, eu fiquei apavorada, eu falei, poxa, eu vou fazer... Essa coisa, olha, por baixo das letras, está muito lindo, bem. Né? Está muito bem isso é a Ruth, a Ruth Freihoff, é uma artista daqui do Rio, ela tem a Passaredo e ela é designer gráfica, e ela é uma mulher ao contrário, ela é uma mulher moderna, assim, super moderna.
Então eu chamei a Ruth e falei, você vai conseguir pegar esse material e fazer ele não virar visualmente, porque tem valsas, né? Tem Vila Lobos, tem J. Cascata, tem mesmo Tom Jobim, tem umas coisas. Quando você chega nesse repertório e apresenta um monte de foto com rendinha, vai virar o disco da vovozinha, modinhas imperiais da vovozinha, né? Então eu falei, por favor, não é isso, né? Existe um jeito de ser moderno e ser humano ao mesmo tempo. Assim. É perfeitamente possível. Não é? Aí a Ruth fez exatamente isso. E é bom que uma pessoa bem moderna faça isso, né? Exatamente. Eu falei, você vai olhar para isso. E eu achei assim, que sei lá, eu adoro o que ela fez. O que todo mundo fez. O que a Tsui fez, o que a Miriam fez nas fotos. Mesmo. E o que a Ruth fez com o projeto gráfico. Que é mais ou menos é a tradução mais bonita visual daquilo que a gente fez em músicas. Em música. Muito bom. Você pega o projeto e você abraça ele do comecinho Essas até são as vantagens o de ser final. pequenininho, assim. Tem um tamanho de administração, né, assim, de carreira, que você consegue fazer isso sem grandes problemas, né? Assim, eu estou envolvida em tudo isso mesmo, assim, porque a natureza do trabalho é assim, né? Então, mas nesse caso É isso uma foi... escolha sua. É uma uma escolha. série de coisas, né? É Um um pouco pouco... da sua carreira que alguém já poderia estar mandando Então, você mandando fazer, né? não vai dar, né? Mas assim, sugerindo a gente aceita, mandando não vai rolar. Mas olha só, a sacada do próprio CD. É, né? isso daí, Na renda. isso daí Parece eu não aquela falei. toalhinha de bandeja, isso, sabe não o que parece? Isso é uma coisa É chamada uma toalhinha, né? frivolité. Frivolité. Isso eu fui a Curitiba, eu estava fazendo fotos dessas coisas e tem uma feira de artesanato em Curitiba, famosa, domingo, uma avenida grandona e tal. Cheguei lá, tem um monte de coisa que já nem é mais considerável artesanato, mas tem coisas que são. Tinha uma senhora com uma barraquinha pequenininha, entupida desse frivolité. Aí eu fiquei conversando com ela, né? Falei, mas o que é isso? Isso aí, porque não é crochê. Ela falou, não é crochê. Aí ela me mostrou uma coisa que são duas pranchinhas, pequenininho assim, são duas pranchinhas e com aquilo na verdade é um negócio que faz manobras para dar nós. O frivolité é um crochê de nós que ela faz. Só que essa senhora faz catedrais, assim, são toalhas, é uma coisa que não tem, você não sabe o que uma dá até dó artista, de usar. né? E Dá eu pena olhei, de usar. dá dó. Eu enquadrei, eu não tive coragem de usar. Eu comprei, então eu olhei esse redondinho e falei, mas isso é o CD. Aí eu comprei e ela falava, ai minha filha, dá um trabalho, isso aí demora 3 meses para fazer, uma outra coisa grande. Aí você vê as pessoas olham e falam, você acha um caro. Mas demora 3 meses para fazer. Daí eu falei, engraçado, é outra escala mesmo. Como é que pode, né? Assim, a gente tem um pouco que olhar, esse tempo está na conta, né? Você tem que olhar isso. Mas é como se tudo conspirasse, né? Você vai a Pirenópolis, vai a Curitiba e Juro, encontra a moça gente também fica com o olhar crochê. focado, Fica. né? Mas é interessante, pouco parece que está isso. tudo conspirando para você chegar verdade. ali. Né? Na verdade, esse disco aconteceu da forma mais indolor, assim, mesmo. Foi tudo muito fácil e desenrolado, assim, numa boa. A gente fez um VT com a música Beatriz. Porque os meninos estão fazendo show hoje. A gente vai fazer shows aqui amanhã e sábado, né, no Rival. E os meninos estão fazendo um show em São Paulo hoje, então eu vim sozinha. Então a gente fez um... Aí como a gente não tem ao como vivo, a Mônica né? cante aqui ao vivo... É um ao vivo, mas é gravado. Noites de Gala, Samba na Rua. Que foi Esse o trabalho é anterior. Essa música é um DVD. duo com o Nelson Aires, que vem do trabalho anterior, que às vezes a gente faz de bis no show do Alma Lírica. Mas é um duo com o Nelson e... E do Lobo e Chico. É. Então vamos conferir? Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura?
é lindo. Realmente é lindo. Essa música é muito linda, né? Não, e viu o você silêncio canta que é um ficou espetáculo. Exato. E você canta que é um espetáculo, né, Obrigada, Babi? mas Vamos ela é combinar, hein? demais. Você viu o silêncio que Silêncio ficou aqui. aqui? Silêncio que ficou aqui, né? Muito bom. Música terapia, né? É, música terapia. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Então o Jorge Fonseca, que está fazendo a exposição no Rio, na Galeria, Grafos Brasil. queria dar o endereço do site, né? O site é grafosbrasil.com, grafos com PH. Tá certo. Tá bom? Foi visitar a exposição virtualmente. Muito bem. Tem muitos elogios aqui, tá, Mônica? Pra você. Atualmente ouço Alma Lírica Brasileira sem parar, especial, a deslumbrante versão dela para a Melodia Sentimental, que é de arrepiar a alma da gente. Música linda também. Daniel Reis, É São outra João del prima Rei. do Beatriz. Parabéns para São João del Rei, que completa hoje 307 anos de Parabéns, história. obrigada. Doutor Marcos, diga. O exame que você vai mostrar, o vídeo. Eu vou mostrar um caso, né, que ficou meio curioso, assim, como é que é essa imagem da fibromialgia, Como né? é que é? Então, primeiramente, que é uma avaliação clínica, né? Mas é interessante que as pessoas que têm fibromialgia, elas têm esse manto aqui, essa área toda em vermelho, que é como se fosse um manto, é o sinal do manto que a gente chama. Olha. Deixa eu botar o videozinho aqui. Esse é o exame em tempo real. Né? E ela tem as extremidades muito frias, elas têm uma intolerância ao frio muito grande. Né? E geralmente essa área em vermelho é onde elas mais sentem dores. Você vê o braço está em vermelho aqui, né? Quer dizer, então, são vários sinais que são característicos dessa doença, né? Que vai mostrar mesmo. E vai mostrar mesmo. E mais um videozinho aqui, ó, que é o último. Esse ponto aqui, esse é uma contratura muscular aqui, ó, comum, que é certamente bastante frequente, assim, mas que você não consegue documentar de outra forma a não ser esse exame. E não é fibromialgia nessa situação. Uma situação que não é fibromialgia. Mas é muito interessante é esse uma dor exame, muscular, né? E o importante, assim, se você não tem um diagnóstico, e você tem lá 1 ano, está tratando, 2 anos, mas está tratando o quê? Se você não tem diagnóstico, você nunca vai ter um tratamento correto, né? Então, o primeiro passo para qualquer doença é um diagnóstico. É o diagnóstico, né? É claro. Primeiro, bem claro, né? E Luciano volta aqui ano que vem, né? Volto com a peça, com as duas. Vamos né? Que eu vou trazer fazer, que eu vou você, a produzir. Priscila. Podemos fazer para a família, trazemos a Beth. Salomãozinho. E Salomãozinho. Isso foi no dia que eu estava combinando com a Beth. E eu falei, com o Luciano e com a Priscila, falei, vamos fazer um programa dos Gêmeos. E a Beth falou, não, só dos Gêmeos não, leve Salomãozinho. Que é maior que eu, tá? E o Salomãozinho é enorme. Entendeu? Ela é muito legal, muito legal. Cadê o livro? Tem um aqui. Cadê? Tem um para cada um. Ó, Tem um para cada um aqui, o meu tá com dedicatória, já é meu. Pronto. E nós estamos Você em perguntou se cartaz. ele volta ano que vem, eu sei que eu vou votar muito. Muito, vários anos. Há claro, 30 anos que eu venho aqui. muitas peças. Muitas. bom, como você diz, nas boas Não, casas do ramo, nas boas nas péssimas casas do também. ramo, nas péssimas Só também. saber que me pergunto e eu não sei. É na cultura só que vende? Não, nas Não. livrarias e no site Todas da as editora livrarias, também. no site da editora. Editora Giostra. Olha, numa loja perto de você. Sim. Eu adoro essa E coisa. se não Com tiver, essa voz que você tem falando isso, a gente... e se não tiver, reclame, Reclame, peça. peça. E aí você pode aproveitar e pedir o Isso. CD de Olha. Mônica Samasso, não é? E aí você vai cantar no A Rival? gente vai fazer no Rival amanhã e depois. Sexta e sábado no Rival, eu, o Teco Cardoso e o Nelson Aires. Tá certo. E eu agradeço a vocês por terem vindo, super Obrigada. obrigada. Obrigado. Agradeço a Obrigado. vocês por estarem nos assistindo. Reprise 2 da madruga, avisa todo mundo que tiver insônia, dormir mal, né, doutor? Pra se ligar lá que vai vendo, aí já vai descobrir o que tem e Isso a tal. gente faz E a em gente encerra preços. com Mônica Samasso. Oba. Valeu? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance. Era mais um, só que num relance, os seus olhos me chuparam feito um zumbi. Ele me comia com aqueles olhos de cor
striptease e de close em close. Fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou me oferecer um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flor. Como num cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Focos de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som da luz. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele,